Caio, eu tenho toque religioso e sofro de paranoia. Eu gostaria de saber, Caio, se o diabo pode nos envergonhar por alguns atos e pensamentos indesejáveis. Se o diabo pode nos envergonhar por alguns atos e pensamentos indesejáveis. Que você tenha? É. É tudo que ele quer, né? Tudo que ele quer. O diabo se alimenta de, antes de tudo, espíritos, demônios, espíritos malignos. Se alimentam de energia mental da gente. É o maná dos principados e potestades, é o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu alimento como sentimento, conforme a nossa amiga com quem a gente falou há pouco, está assim tomada. Ela não sabe que tomada por essas emoções, sentimentos, pensamentos, desejos, tramas, que ela disse que já são todas passadas, mas ela trouxe para o presente com uma veemência enorme, estão alimentando espíritos malignos o tempo todo. O que não alimenta espírito maligno é tudo aquilo que decorre de amor. Amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. E o diabo morre de fome perto de um ser humano cujas decisões sejam as do amor, da justiça, da paz, do perdão. O diabo morre de inanição. Ele não aguenta, né? Não. Ele não respira. Agora, odeie, pense mal, fale mal, fofoque, desconstrua pessoas com a sua boca, com a sua língua. Sim, tenha prazer na falência do outro, na desgraça do outro, na descoberta da mentira do outro. E você vai ver a porta que você abre para Satanás e para todos os espíritos perversos. Eles comem ideia, pensamento. Essa coisa aí, tem crente que foi ensinado que o diabo não lê a mente. Cara, um homem lê a mente de outro homem. Eu estou dizendo isso há 50 anos, 40 e tantos anos. Eu disse, olha, eu ainda vou viver para ver a máquina de ler pensamentos. E a gente dá um palmo disso aí. Mas imagina um ser espiritual. Né? Que está numa outra vibe. Pelo amor de Deus, a gente é óbvio para principados e potestades. E eles se alimentam dos meus pensamentos. Por isso, quando Paulo diz que a gente deve pensar em tudo que é bom, pensar nas coisas lá do alto, ele não está sendo uma poliana moça, ensinando uma poesiazinha de uma vidinha piegas. Não, ele está nos ensinando escudos, defesas, proteções e saúdes mentais e emocionais. Quando ele diz que é para pensar em tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Pensa com limpeza, pensa com esperança, pensa com realidade não ficcional, que não projete ficção contra o próximo. Pense bem, sinta bem, porque de tudo que o homem pensa, sente e fala, ele é julgado. É Jesus quem diz em Lucas, pois de toda palavra frívola, e a palavra só sai porque tem um pensamento que a precede, de todo pensamento, palavra frívola, que sai dos homens, disso darão conta. Há juízo para tudo que eu pronuncio na vida. Eu não estou aqui para viver inconsequentemente, a vida é cheia de consequências. E claro, abre porta para o mal, abre porta. Quem odeia escancarou um portão para o diabo. Quem quer se vingar, quem é supremacista, quem é preconceituoso, quem se ira e dorme sobre a ira, abre porta para o diabo. A escritura toda está cheia disso. Paulo em Efésios, no capítulo 4, você lê e ele é enfático.
com relação a fatos que ira, facção, todos esses sentimentos horríveis, quando se instalam no coração, quando você deixa eles entrarem no seu inconsciente, quando você dorme sobre eles, quando você deixa o sol se pôr sobre eles. E tem gente morando numa Groenlândia, o sol fica posto 6 meses com aquele óleo. Quando o cara sai dali, ele já virou uma bomba de maldades, e o diabo adora. Deita e rola. Sim, o prazer de Satanás é encontrar gente carregada de ódio, de espírito de vingança, de inimizade, de superioridade e de indisposição para perdoar. Aí ele deita e ele rola. 5 minutos. Tá, eu ditei aqui a força do pensamento no site. Bota aí, Tiagão. Deu? Dá pra pôr? 159 registros. Depois eu coloquei 435 registros. O poder do pensamento. Depois eu coloquei pensamento, 516. E em que devo pensar? 1483. Tá bom, né? Tá bom, se quiser botar o diabo e o pensamento humano. E o pensamento humano. Humano. Vamos lá. O diabo e o pensamento humano. 86. 86. Ok? Vamos lá, filho, aproveita, tá bom? Caio, o reino de Deus é o amor. E cada vez mais vemos que o amor não é deste mundo. Como perseverar no amor num mundo tão destrutivo em todos os sentidos? Desculpa, eu não entendi. O que é o amor de Deus? O reino de Deus é o amor. E cada vez mais vemos que o amor não é deste mundo. Como perseverar no amor num mundo tão destrutivo em todos os sentidos da vida? O amor não é deste mundo. O amor é deste mundo. Deus é amor, mas eu sou de Deus, então eu amo. Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, até vocês, que são egocêntricos, são capazes de amar. O amor, se o amor não é deste mundo, por que Jesus diz, amai os vossos inimigos? Ele está o quê? Me sacaneando, ele é um filho da mãe cósmico, Jesus. Para vir me mandar amar se eu não tenho nenhum poder para amar? Ele me manda perdoar se eu não tenho poder para perdoar? Ele me manda tratar o outro como eu quero ser tratado se eu não tenho nenhum poder de tratar o outro bem? Ou seja, ele me dá mandamentos que são inatingíveis, inalcançáveis, não praticáveis? Então ele é o próprio diabo, gerando a angústia e a neurose suprema nos homens, de estarem sempre abaixo dessa demanda inatingível. Eu não creio em nada disso. Contrariando a Luz Marina, eu não sou o dono da verdade, mas a verdade que eu creio, Luz Marina, essa eu encaro o céu, a terra, o diabo e quem quer que seja com ela, porque eu não negocio a nenhum segundo, minha filha. Amor é possível. Eu amo de modo absoluto? Não. Mas Paulo diz, nós amamos em parte. Eu amo em parte. Nesse mundo não existe nenhum humano o amor absoluto, mas o amor em parte. Se não fosse o amor, aonde estava você, meu filho? Você foi criado por alguém que te amou, que pelo menos te deu de comer, de beber, te sustentou, se preocupou contigo. De que mundo você está vindo? No meu mundo existe amor. Meu pai me amou pra caramba, minha mãe me amou, beça. Eu amo meus filhos. Eu amo a minha mulher, ela me ama. Eu amo meus netos, eles me amam. Eu amo um monte de gente que faz mal a mim, que fez mal a mim. Em relação a quem eu peço ao Senhor em favor deles todos os dias. E fico muito triste quando eu sei que alguns deles se estreparam, se estão arrebentando todo pela vida. Não me dá nenhum prazer. Porque eu amo. Amo completamente? Não. Eu amo em parte. Profetizo em parte. Conheço em parte. Tudo que eu faço é em parte. Mas existe amor em parte. Existe conhecimento em parte. Existe profecia em parte.
Existe fé que não é absoluta, mas existe em mim. Amor é tanto deste mundo que a Escritura diz: eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, que não é no céu, é na terra. É aqui onde os homens estão passando fome, leia lá em 1 Coríntios 13. É onde os homens precisam de conhecimento, que Ele me dá ciência, que Ele me dá sabedoria, que Ele me dá fé para estimular os outros. É aqui. Então Deus é amor, mas não é porque Deus é amor que o amor não está presente nesse mundo. O amor vai deixando de estar presente nesse mundo, Jesus diz, quando a iniquidade do coração humano vai aumentando. Quanto mais maldade e iniquidade, menos amor relacional. Mas Jesus não diz que haverá um dia em que o amor morrerá na terra. Ele diz que esfriará do coração de quase todos. Mas eu não aceito isso não, meu filho. Você está olhando para uma bostinha relativa. Mas eu sei amar. Não sou pleno. Mas sei que estou crescendo todo dia em amor. E sei que esse amor do céu habita a terra. Porque esse é o Evangelho. Que nós nos amemos uns aos outros. É o Evangelho. Jesus disse: se vocês se amarem, João 17, o mundo vai ver que Deus é real, porque o mundo só enxerga que Deus é real quando ele vê gente com potencial mamífero predatório desistir da animalidade predatória e passarem a cuidar uns dos outros com amor. Aí o mundo diz: Deus é real, porque esses indivíduos venceram o mamífero predador, instintualmente devorador, com a graça do amor. Aí você diz: é porque ele veio do céu? Claro, não há nada que não tenha vindo do céu. Tudo que existe, existe nessa dimensão que a gente, por falta de designação, chama de celestialidade. Tudo existe nisso. Agora, até os maus sabem amar seus filhos, meu filho. Então, quando eu vejo uma pessoa fazer uma introdução dessa, eu sempre acho que é uma desculpa para o cara ficar descomprometido. Ele já dá por certo que o amor é alienígena e que na Terra isso não existe. E aí ele descansa do compromisso com o amar. É.